Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, prosseguindo essa mesma atmosfera de adoração, de gratidão a Deus, pela chegada do nosso Senhor Jesus, eu compartilho aí, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos passear um pouquinho aí no capítulo de número 1 e no capítulo 2 do Evangelho de Lucas nessa noite. A gente vai abordar um pouco das histórias, de duas histórias, mais exatamente, que foram aqui ministradas no nosso teatro. E ministrou ao meu coração um pouco do que vi nessas duas histórias. Temos muitas lições que a gente pode obter aqui da parte do Senhor, mas essa noite, de forma específica, eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Lucas, capítulo 1, os versos 28 e 29. Vou ler primeiro aqui Lucas, capítulo 1, 28 e 29, e depois Lucas, capítulo 2, versos 9 e 10. Lucas, capítulo 1, versos 28 e 29, diz: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. E depois o verso 30 também: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Depois, capítulo 2, versos 9 e 10, o episódio também dos pastores, né? Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este tempo de ministração, deste teatro. Obrigado pelo que já está sendo aqui, ó Deus, semeado esta noite, pelo teu Santo Espírito. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, edificando e fortalecendo a tua igreja pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar esta noite sobre esse Jesus que chega para tirar o nosso medo. A gente acabou de observar aqui o teatro com várias histórias, né? E a gente quer destacar então essas duas histórias aqui, a história da Anunciação, inclusive o ator, né? O anjo. Que vergonha, né? Hoje a gente tem a revelação, eu estava indo bem até que chegou o Ivo e tomou toda a atenção aí da performance teatral, né? Realmente foi o prêmio revelação aí da noite. Então eu quero destacar esses dois episódios, o episódio da Anunciação e o episódio também conhecido como a Proclamação. Então esses dois episódios aqui relatados em Lucas 1 e Lucas 2. E nesses dois episódios a gente vai trazer aqui um tema que a gente nota nessas duas histórias, ainda muito importante, que é o medo. Temos medo de muitas coisas. Medo do escuro, medo de morrer, medo de ser assaltado, medo do Vasco. Não, Vasco não, pastor. Medo de Deus. Medo de Deus? Sim. Sabe quando que o medo surgiu? Pois é, surgiu com o pecado da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, após comerem o fruto proibido, Adão e Eva ouvem a voz do Senhor. E o que acontece nesse episódio? Eles fogem de medo. Esse medo também se espalhou para os animais da terra. Sabia que maior que o nosso medo
é o medo dos animais de nós? Engraçado isso, né? Quando Deus fez aliança com Noé, em Gênesis capítulo 9, ele fala: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e as aves dos céus. Eu não sei se vocês notam, quando a gente se encontra com algum animal silvestre, qual é a primeira ação desse animal? Ele foge. Porque lá no Éden, na aliança de Noé, depois da arca, foi dado a eles um grande medo da humanidade. O medo é um traço de uma humanidade caída, de um mundo que carece da glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui também que o medo é para a gente ignorar o medo, que qualquer tipo de fagulha de medo é pecado, não é isso. Para a gente esquecer ou tentar ignorar o medo. O detalhe aqui é vivermos debaixo desse estigma do medo. Nós determinarmos as nossas atitudes, o nosso futuro, o nosso jeito de viver por causa do medo. O medo é um traço da queda. Mas viver ainda sob a égide do medo é um traço de uma vida sem Jesus. A chegada de Jesus, que celebrada, aqui representada, nos mostra exatamente que não mais precisaremos viver sobre o império do medo. Jesus chegou. O medo não deixa de existir, mas em Cristo o medo não mais nos controlará. E é sobre isso que nós vamos refletir aqui. Através da anunciação e da proclamação, a gente pode entender aqui algumas ações que em Cristo nos ajudará a combater os nossos medos. A primeira dessas ações que eu quero destacar está na anunciação, no exemplo de Maria, o exemplo número 1. Nós temos aqui a anunciação, o anjo falando para Maria, e nós notamos que Maria, ao ver aquele anjo, ela sentiu medo. Quando ela recebe a notícia ainda, ele continua a falar para ela também sente medo. Nós já falamos outras vezes, até na semana passada falei sobre isso, que parece que na história de Maria tudo aconteceu muito tranquilo, tudo muito certinho, romantizado, de que ela recebeu de uma forma muito graciosa, né? Rápido, tranquilo, mas não foi assim. Maria teve medo. Ela se pôs a pensar no que o anjo estava ali a dizer para ela. E vejam, Maria estava noiva, prometida para se casar com José. Ela pertencia a uma família simples, sem muitas posses. Ela era mulher, que naquela época só servia para ser mãe e cuidar da casa e dos filhos. Não havia trabalho para a mulher naquela época. Ela estava com esse casamento marcado, com a vida dela, sabe? A vida dela estava toda traçada. Não, vou casar com José, vou seguir a minha vidinha. E de repente ela tem que assumir uma gravidez, antes de seu casamento. Uma gravidez sendo virgem, correndo o risco de ser denunciada para as autoridades, correndo o risco de ser morta, por quê? Porque seria um flagrante adultério. E isso significava para a lei apedrejamento. Podendo ser rejeitada por seu marido. O futuro dela estava em risco aqui. Notem bem isso. Não foi uma decisão assim, nossa, eis-me aqui, Senhor, que se cumpra, né? Tranquila de se dar. Foi uma decisão difícil. Imagine ela tendo que viver de favores por o resto da sua vida, tendo que abrir mão de tudo isso. Mas o que chama a atenção aqui de Maria nesse episódio, o que nos chama a atenção aqui, o que me chama a atenção nesse momento, eu quero compartilhar com vocês, a fé que ela teve. A fé que ela demonstrou ter. Mesmo contra todos os possíveis prognósticos, Maria teve
fé. E mesmo com medo, mesmo de repente preocupada com o que poderia acontecer a ela teve coragem para seguir em frente com os planos do Senhor. A fé de Maria se manifesta por ouvir a palavra de Deus através do anjo. O que diz o anjo? Alegra-te, muito favorecida, Deus é contigo, achaste graça diante de Deus. Maria foi escolhida por Deus. E o que acontece? Maria acredita no que o Senhor diz para ela. E então ela declara: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Meus irmãos, o exemplo de Maria deve nos levar a apontar que a chegada de Jesus, o Natal, deve ser a representação da manifestação da nossa fé no Senhor. Dessa fé sendo despertada em nós. A chegada de Jesus deve trazer esse despertamento da nossa fé. Contra todos os prognósticos, contra todas as situações e circunstâncias. Jesus chegou. E isso deve ser motivo para o despertamento da nossa fé. Para confiar no Senhor e em suas promessas que nunca falham. Isso é o Natal. É o tempo de sermos levados através dessa representação da chegada do Senhor Jesus. Nesse período, renovarmos a nossa fé no Senhor. A fé é uma das respostas ao medo que de repente pode estar nos governando. Respondamos para os nossos medos com a nossa fé. Pastor Augusto Nicodemos, ele complementa sobre a fé. Ele diz assim: a fé que essas pessoas tiveram em Hebreus capítulo 11, que são os heróis da fé, não era um salto no escuro, não era um esforço feito para acreditar em algo que não sabiam ser verdadeiro, mas uma confiança firme em Deus e nas suas promessas, ainda que tais promessas apontassem para coisas futuras e invisíveis. Meus irmãos, muitas pessoas dizem por aí que a fé é um salto no escuro. Não é, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que é poderoso. É um salto às claras, porque eu salto debaixo da luz do Senhor sobre mim. Não é um salto no escuro. É um salto na certeza de que Deus está à minha frente. Nossa fé tem nos levado a sermos corajosos, assim como Maria foi. Vamos agora para a próxima lição, ao exemplo aqui dos pastores, em Lucas 2. E nós vemos aqui, a partir do verso 8, quando o anjo traz ali para os pastores essa grande notícia: hoje nasceu o nosso Salvador, o vosso Salvador. E aí vejam que no verso 9 do capítulo 2 diz que eles se encheram de quê? De grande temor. Eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Como a gente comentou no início, né? O medo é uma das consequências da queda. Vai caminhar com a gente, vai nos fazer companhia em nosso dia a dia. Esse grupo de pessoas também sentiu medo ao notarem a presença dessa milícia celestial. Falou: meu Deus, que é isso? Tem um teólogo alemão chamado Fritz Heinecker, ele diz assim: sempre que a glória do céu irrompe no meio da escuridão da terra, temor e pavor são a primeira reação do ser humano mortal e pecador. Qual foi a resposta do anjo frente ao medo dos pastores? O que o anjo disse para eles? Não tenham medo. Trago uma boa nova de grande
alegria. E em seguida, a gente tem o que é conhecida como a proclamação, também conhecida no latim, glória in excelsis. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E é exatamente na proclamação que encontramos a segunda resposta para o medo: paz na terra. Paz na terra. Essa frase que nós dissemos, glória in excelsis, é dita por aí em nossa sociedade de forma errônea. Como a gente costuma escutar essa frase? Eu acho que já escutamos aqui. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quem já ouviu essa expressão? Acho que todo mundo já ouviu, né? Só que essa frase dá a impressão de que a paz depende de quem? Aos homens de boa vontade. Só que o que a palavra diz é diferente. Vejam, eu trouxe algumas versões diferentes aqui, só para nós termos a exata noção do que está sendo dito aqui. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, que é a versão que nós lemos, né? A revista atualizada. A Nova Versão Internacional diz assim: e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Na Almeida, século 21, mais atual, paz na terra aos homens a quem Deus ama. E na Nova Versão Transformadora, que a gente sempre gosta de compartilhar aqui, até porque um dos autores é o nosso estimado amigo Billy, né? Ele diz assim: paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Então vejam, a paz, ela vem do céu para a terra, a todo aquele que recebe do Senhor o seu favor. A paz está disponível a todos, mas nem todos desfrutarão dela. A chegada de Jesus, então, meus irmãos, representa a paz de Deus em nosso meio. É chegada a paz do Senhor. A paz também é uma excelente professora para lidarmos com os nossos medos. Acho que vocês já devem ter ouvido uma ilustração muito interessante sobre a paz. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Diz assim essa ilustração, prestem atenção. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio a um artista que pintasse o melhor quadro, que representasse a paz. Muitos artistas tentaram pintar um quadro. O rei olhou para todos os quadros, mas gostou de dois. Gostou de apenas dois. E teve que escolher um deles. Um desses quadros retratava um lago sereno. O lago era um espelho perfeito das altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul, com nuvens brancas, como algodão. Todos os que viram este quadro acharam: este sim representa um bom retrato da paz. O outro quadro, porém, tinha montanhas, mas essas montanhas eram escarpadas, eram calvas. Havia acima delas um céu ameaçador, caindo chuva, e no qual relâmpagos brincavam, caíam a todo momento. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante, e não parecia nada pacífica. Mas quando o rei olhou para este quadro, ele viu ao lado da cachoeira um pequeno arbusto, crescendo numa fenda da rocha. No arbusto, um passarinho, uma mãezinha passarinho, havia feito ali o seu ninho. Lá, no meio da turbulência dessa cachoeira, no meio dessas tempestades, no meio dessa água feroz que caía sobre a cachoeira, se instalara a mãe pássaro em seu ninho em perfeita paz. Qual pintura você acha que ganhou o prêmio? A primeira ou a segunda? O rei escolheu a segunda. Sabe por quê?
Explicou o rei: paz não significa estar em um lugar onde não há barulho, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio disso tudo e ainda assim estar calmo no seu coração. Este é o significado da paz. Meus irmãos, como era a saudação de Jesus ressurreto aos seus discípulos? Como ele chegava para os seus discípulos? Como ele cumprimentava os seus discípulos após a sua ressurreição? Paz seja convosco. Meus irmãos, a chegada de Jesus representa que a paz de Deus chegou. E nela podemos nos refugiar no meio das nossas tempestades. Meus irmãos, como a paz de Deus tem se apresentado em nossas vidas hoje. Concluindo essa reflexão, gostaria de propor algumas aplicações. Que elementos aqui a gente nota como presentes nos dois casos? No caso da anunciação e no caso da proclamação. Nós notamos o elemento da alegria e o elemento da obediência. Maria se alegrou. O Magnificat está ali para mostrar isso. O cântico de Maria. E ela obedeceu. Os pastores também se alegraram. E diz a palavra que imediatamente eles obedeceram o que o anjo disse para eles. Meus irmãos, a alegria, eu volto aqui a reforçar, não é apenas ficar dando risada, não é apenas dizer, Vasco está na Série A. Não, não é isso. Glória a Deus, né? Meu Deus, nem acredito. Alegria não é isso. Alegria na palavra de Deus não é isso. Não é êxtase. Não é dar muitas risadas, pular de alegria no show do Titãs. A alegria na perspectiva bíblica consiste em saber que em Cristo nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. É a certeza que Paulo declara lá em Romanos 8. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai mudar, nada vai abalar a minha forma de viver. A partir dessa verdade, tudo o que aconteceu, a chegada de Jesus, tudo o que aconteceu, está acontecendo ou vier a acontecer, não me afastará do amor de Deus. O Natal, a chegada de Jesus, representa que agora eu posso viver contente de verdade. A obediência, aqui também retratada em Maria, retratada com os pastores. Essa obediência também, destaco, que leva Maria e os pastores a confiarem nos desígnios que foram ditos pelo anjo em Cristo, no Senhor. Meus irmãos, a obediência é um retrato da fé. Não há como crer sem obedecer. É isso que nós vemos aqui. Não há como crer sem obedecer. Ou eu creio e obedeço, ou eu não estou crendo. Eu estou apenas cumprindo um rito religioso. Estou apenas cumprindo um compromisso formal ou social. A chegada de Jesus mudou a história de Maria. Deve ter mudado a história destes pastores, com certeza. Muda a história da nossa vida, da minha e da sua vida. Jesus chegou para despertar a nossa fé e confiar nele. Jesus chegou
para termos paz em Deus e resistir, mesmo quando tudo não parece estar claro. Meus irmãos, que nós possamos depositar nossos medos na presença do Senhor Jesus. Tenhamos fé, que nós possamos ter fé, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos ter a paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, que nos livra, que não nos deixa viver debaixo de ansiedade, como Paulo fala em Filipenses 4. Essa paz que nos faz prosseguir mesmo em meio às tempestades. São duas ações importantes que, com a chegada de Jesus, torna possível nós vivermos uma vida na perspectiva da palavra de Deus, e não mais na perspectiva do medo, não mais na perspectiva das incertezas. Nós vivemos pela palavra. Amém? Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa continuar a trazer convicção às nossas vidas, Senhor, daquilo que precisamos mudar em nossos corações. De repente, podemos estar vivendo em um contexto de medo. Podemos estar vivendo com medo de algo do passado, que ainda tem relevância sobre as nossas vidas hoje. De repente, podemos estar vivendo com algo que possa ter acontecido agora, recentemente, ou até mesmo medo do nosso futuro. Isso, de repente, tem nos causado pavor e impactado a nossa forma de agir. Mas é Natal, nós comemoramos a sua chegada, Jesus. E o Senhor veio para tirar de nós todo medo, a não viver debaixo do estigma do medo, a viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Teu Santo Espírito traga essa certeza em nossos corações, para vivermos de acordo com a Tua vontade, com alegria, satisfeitos na Tua presença, obedecendo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto, para a glória do Teu nome. Nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos partindo para o final do nosso culto, reforçando alguns avisos importantes. Depois da bênção, não vai embora, né? Vai ser passado aqui um making of do teatro. Alguns erros de gravação, algumas coisas. E, novamente, eu volto a agradecer a todos que participaram, né, desse teatro. A Juliana, né, que esteve à frente, né, fazendo esse trabalho, organizando, deixando tudo organizadinho, fazendo toda a agenda, né, e, glória a Deus, deu tudo certo. A todos que se colocaram, que se dispuseram a ajudar de alguma forma, né, muitas atuações aí que foram muito bonitas de se ver. A gente louva a Deus pela vida de vocês. A gente quer agradecer realmente. Glória a Deus pela vida de todos vocês, né? Então não deixe de ir embora. Assista, né? Enquanto a gente, depois de apertar a bênção, você não deixe de assistir. Reforçando também, quinta-feira agora teremos a nossa segunda lição dentro da perspectiva do Natal através do livro de Ruth. Então você é nosso convidado aqui para o nosso culto de oração nessa quinta-feira. Nós estamos fazendo uma linda comparação, né, no livro de Ruth com o Natal. Tem muita lição ali importante, muita coisa importante no livro de Ruth. Mas a gente tem feito essa comparação e tem sido muito bonita. Na quinta-feira já fizemos, foi muito legal. E quinta-feira agora tem mais. Também no domingo que vem,
nós teremos a última aula da nossa escola dominical, quando a gente vai falar, né, encerrar a escola dominical com o curso Identidade Presbiteriana, falando sobre os sacramentos. Nós vamos falar sobre o batismo e a Santa Ceia, os significados desses sacramentos. Nós vamos também trazer uma curiosidade. O Dudu já matou a curiosidade, né? Poxa, não tem graça. Mas na Santa Ceia, a gente vai trazer aqui uma resposta para uma pergunta que eu lancei aqui, né? Aquele personagem do Toy Story, como é que é o nome do Buzz Lightyear? O que o Buzz Lightyear, a Apollo 11 e a Santa Ceia têm em comum? Nós vamos falar apenas no domingo que vem de manhã. Ah, pastor, não veio. Azar o seu. Mas faremos esse encerramento, será um tempo muito precioso. Vamos falar sobre o batismo, reforçar sobre esse sacramento, reforçar sobre o sacramento da Santa Ceia, na luz da Igreja Presbiteriana. Tá? E vamos trazer a resposta a essa pergunta, a essa curiosidade. Também faremos o encerramento das atividades da escola dominical no próximo domingo. A gente vai fazer aqui uma confraternização no domingo de manhã. Vai ser feito um café da manhã com toda a igreja. Então toda a igreja é convidada a dedicar aí o domingo de manhã a tomarmos todos juntos aqui um café da manhã maravilhoso. Então venham todos participar, né, para que a gente possa celebrar, agradecer a Deus por mais um ano, pelo encerramento das atividades da escola dominical. Então você também é nosso convidado. E no domingo que vem à noite, nosso culto, né, o Ministério de Louvor vai preparar algumas músicas natalinas para a gente poder compartilhar e celebrar ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, recebam então a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.